vamos dar continuidade ao nosso curso de AutoCAD 2016. Na aula de hoje vamos aprender todas as configurações de texto. Bem, vamos agora abrir o exercício da aula 8, que foi a planta que fizemos de apenas um ambiente. Lembrando, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, o primeiro exercício que fizemos foi de apenas um ambiente, porque com este ambiente vamos fazer todas as configurações de texto, por exemplo, cota, e depois vamos criar uma nova planta, porém essa planta será com mais ambientes, e essa planta, quando estivermos executando ela, eu já vou mostrar outras configurações diferentes da que estamos utilizando agora. Serão configurações mais avançadas ou outros comandos que não aprendemos ainda. Vamos aprender em outras videoaulas. Agora vamos dar continuidade. Aqui na aba Home, no grupo Annotate, se quisermos criar o texto, temos apenas esta opção aqui, onde tem o ícone azul. E clicando aqui abaixo, nessa seta, temos essas outras duas opções, Multiline Texto e Single Line. Porém, aqui não está todas as opções, todas as configurações de texto. Então, caso você vá querer criar um texto, é bom sempre vir aqui na aba Annotate e agora sim temos as configurações de texto. Agora eu vou explicar aqui no ícone A, que era a opção que tínhamos lá na aba Home. Eu vou clicar aqui abaixo em Multiline Texto. E aqui temos duas opções de texto. A primeira, Multiline Texto. Caso você esteja executando o texto nessa opção, quando você apertar a tecla Enter, ele vai acrescentar mais uma linha no seu texto. E esta opção, Single Line, caso você aperte a tecla Enter, ele vai concluir o texto. Então, todo o texto fica em apenas uma linha, nesta segunda opção. E nesta primeira opção, caso você queira fazer um texto maior, tenha várias linhas, então você utiliza a primeira opção. Agora eu vou vir aqui, onde tem Standard, e aqui temos a opção Annotative e a opção Standard. A opção Annotative é um texto automático, ou seja, se você selecionar ela e aqui abaixo onde tem as escalas, você modificar para uma outra escala, 1 para 1, 1 para 2 ou 1 para 20, ou essas aqui de cima, Arc 1 para 20, não vai ter no AutoCAD de vocês, porque essas eu mesmo criei as configurações. Vamos criar elas na aula de cotas, não se preocupem, não vou utilizar elas agora. Então, aqui no de vocês vai estar marcado 1 para 1, deixem 1 para 1, eu marquei para ficar igual ao de vocês. E caso vocês estejam utilizando a aba Annotative, quando mudar aqui de escala, o texto vai mudar automaticamente de tamanho. Não vai precisar você estar editando texto por texto. E a opção aqui, Standard, caso você mude aqui a escala, não vai mudar o texto. Você vai ter que ir manualmente selecionando o texto e editando. Como só tem esses dois estilos e agora vamos criar um texto, vamos criar o nosso próprio estilo. Clicando aqui abaixo em Manage Text Style. Agora vamos selecionar a opção Standard e clicar em New. Agora, o nome do seu estilo de texto eu vou colocar Texto Padrão. Será o nome que eu vou utilizar no meu estilo. E aqui eu posso escolher um estilo de texto, Arial, qualquer outro desse. Eu vou colocar e deixar selecionado aqui mesmo em Arial, que é o que já está marcado. Vocês podem estar mudando, selecionando outra opção. E a única coisa que vamos modificar aqui é em Arial, e caso a gente queira o nosso texto automático, vamos marcar essa opção Annotative. Porém, como a gente não fez aquelas configurações ali abaixo, que eu disse que vamos fazer ela na aula de cotas, não vamos executar então agora o texto automático. Então vamos deixar desmarcado.
Aqui abaixo é o tamanho do fator, ou seja, o tamanho da escala, a gente não precisa se preocupar com isso. Caso você mude aqui 2, perceba que o texto vai ficar mais esticado. Aqui ao lado onde tem esta visualização do texto, o texto ficou totalmente esticado. Vou deixar em 1 novamente, o texto foi ajustado. Então aqui não precisa modificar, senão o texto vai ficar muito esticado, não vai ficar muito legal. Agora vamos clicar em Close. As configurações que acabamos de criar com o estilo texto padrão já está selecionada. Agora vamos vir aqui abaixo na seta, vamos selecionar a opção Outline Text. E ao selecionar esta opção, a gente só vai clicar na área de trabalho do AutoCAD, desenhar o tamanho da área do texto de diálogo. E agora, ao colocar o tamanho, já modificou aqui todas as configurações de cima, que essas configurações aqui são as configurações de texto. Temos o texto centralizado, temos todas essas opções aqui, texto itálico, negrito, sublinhado. Aqui são as cores do texto, caso você queira utilizar o texto na cor vermelha ou qualquer outras cores aqui, você pode estar selecionando. Eu aconselho deixar sempre em By Layer, não modificar aqui na cor do texto. Eu aconselho você a modificar qualquer outra configuração, ou centralizado, ou negrito, ou itálico, mas aqui deixar em By Layer, porque isso aqui vai corresponder ao seu layer. Lembrando que na aula 9, se não me engano, aula 10, a gente criou os layers. Então, se você apenas selecionar o layer de texto, a cor já vai ficar a cor que você criou. Então, você não precisa se preocupar com a cor. Por isso, é bom deixar o By Layer. E aqui, no tamanho do texto, está 2.50. Vamos colocar 0.05 e confirmar com Enter. Você deve estar se perguntando por que eu utilizei 0.05 se já estava antes 2.50. Porque 2.50 é um tamanho muito grande. E agora vamos imprimir ao final da conclusão desta planta, deste ambiente, na escala de 1 para 25. E o tamanho da configuração é 0.05. Eu vou disponibilizar para vocês estas configurações de cotas e texto, que elas se repetem. Todos os textos que estiverem na escala 1 para 100 será 0.20. Todos os textos que estiverem na escala 1 para 25 vai ser 0.05, que foi a que acabamos de colocar. Isso se repete para cotas e textos. E caso você queira utilizar uma outra escala que não esteja aqui, por exemplo, aqui tem de 1 para 20 e 1 para 100, não tem 1 para 1000. Você pode fazer o seguinte, aqui abaixo eu deixei uma observação que a cada 25 aumenta 0,05. E aqui tem essa segunda opção, que eu acho mais fácil. Vou abrir aqui a calculadora. Você pega, por exemplo, vamos utilizar a escala 1 para 100. Então eu pego 100 dividido por 5, sempre vai ser 5. Se for escala 1 para 100 eu divido por 5, se for escala 1 para 1000 eu divido para 5. E agora eu vou dividir 1 para 5, clicar em igual, o resultado foi 20. Porém, esse ainda não é o tamanho que vamos utilizar nas configurações. Assim que você dividir, você vai andar a vírgula 2 casas. A vírgula fica aqui, logo depois do zero. Você vai andar uma casa para a esquerda, outra casa para a esquerda, 2 casas, e vai ficar 0,20. Caso não entenderam, eu irei ensinar novamente essas configurações na aula de cotas, como também vou deixar esta tabela aqui para você estar fazendo o download de todas as configurações de cotas e texto. Vou fechar, vamos voltar para o AutoCAD e agora com o tamanho 0.05, que é da escala 1 para 25, vou digitar o nome Ambiente 01. E para concluir o texto, é só clicar em Close Text Editor. Caso você queira colocar o texto negrito, lembrando, você pode modificar. E centralizado também,
Eu não quero modificar nada nesse texto, apenas o nome ambiente 01. Então, como não vou modificar nada, vou clicar aqui em Close para concluir a edição. Pronto. Agora que concluí, vou mover esse meu texto para o meio da minha planta. Bem, é assim que executamos o texto manualmente sem estar na escala automática. Precisamos utilizar aquela configuração da tabelinha. Agora, na escala automática, iremos executar o texto sem modificar o tamanho do texto. Ou seja, vamos clicar no texto e aqui onde tem 2,50 a gente não precisa modificar. Isso vai ser automático. Então, essa configuração é um pouco mais avançada e irei ensinar depois numa outra videoaula. Agora vou cancelar. Vamos executar o texto apenas assim. Agora que coloquei o nome ambiente 01, vou colocar também com a opção de texto a esquadria dessa janela. E agora, como eu posso fazer? Eu posso vir aqui em Multiline Text, clicar em Multiline Text novamente e modificar a configuração. Mas se você não quiser executar isso, eu acho bem mais rápido. Depois de você ter criado o primeiro texto na escala desejada, você vai, seleciona copiar, seleciona o texto e copia o texto para onde você deseja. Depois de ter copiado, é só dar 2 cliques no texto e já vai abrir aqui a edição do texto. Então, agora eu só vou colocar a esquadria dessa janela. Fazer um texto na mesma escala, não precisamos modificar as configurações. A gente pode selecionar o comando copiar, selecionar o texto e copiar o texto e colar onde você deseja o texto. Por exemplo, agora que eu colei o texto aqui, vamos dar 2 cliques em cima do texto e vamos colocar a esquadria da janela. A esquadria dessa janela ela tem a largura de 1 metro por altura de 1 metro. Então agora selecionamos todo o texto, clicamos em sublinhado e agora vamos clicar na tecla Enter para ir para a linha de baixo. E agora na linha de baixo vamos colocar 1,10, que é o tamanho do peitoril. Agora, como eu não quero que esse texto fique assim desalinhado, eu quero ele centralizado, eu vou clicar nesta opção Center. Porém, como só estava selecionado aqui no texto de baixo, não modificou de cima. Então, eu vou selecionar todo o texto, colocar Center e agora sim. E agora vamos selecionar o texto de baixo e vamos desmarcar a opção sublinhada, porque apenas na primeira linha que precisa estar sublinhado, que é para indicar que o peitoril está a 1,10. Vou clicar em Close Text Editor para confirmar e agora mover o texto para onde eu desejo, centralizado com a janela. Bem, agora que já executamos esse texto copiando a configuração desse, vou executar um outro texto aqui embaixo com a esquadria da porta. Essa porta tem 80 centímetros, 80 por 2,10. Então agora eu vou executar da primeira forma, para fixar bem. Vou clicar no texto, faço o tamanho do diálogo. E agora, lembrando, escala 1 para 25, então eu coloco .05, confirmo com Enter. E agora eu digito o meu texto, que é 0,80 por 2,10. Confirmo clicando em Close Text Editor. Pronto, meu texto já foi criado. 0,80, que é a largura, por 2,10, que é a altura da porta. Agora você pode apenas movimentar para onde você deseja que o texto fique. E pronto. Caso você queira executar mais um texto, você já sabe como executar. Pronto, são essas as configurações de texto. Em uma outra aula, quando estivermos executando uma planta de mais ambientes, ou quando a gente estiver fazendo as configurações de cotas, eu irei ensinar configurações de texto mais avançadas. Por enquanto, é só essas configurações que são mais básicas.
Essa aula termina por aqui. Não esqueça de clicar em salvar. Se você gostou, clica no gostei e até a próxima videoaula.